Como é que você vê essa dificuldade do ser humano de olhar para o outro quando o ataque vem e deixar passar? E não se sentir agredido. Como é que isso no Wing Chun você percebe isso na dinâmica do dia a dia? Por isso que é tão interessante, não só o Wing Chun, a arte marcial em geral, porque todo mundo fala, não, arte marcial desenvolve autoconhecimento, né? Quer Bonito. dizer, vira um jargão, né? E realmente é uma promessa que pode ser cumprida, mas você tem que fazer a leitura da prática que você está exercendo. E o que a gente vê muito hoje, Eduardo, é que as pessoas, os profissionais em geral, mas em Claro. particular da arte marcial, não conhecem o seu métier. Eles não sabem o que eles fazem, eles não sabem o que é a diferença entre uma arte marcial, luta, esporte Arte de marcial, combate, defesa pessoal, é. né, e jogos de oposição. São situações muito diferentes e se mistura tudo sobre um único rótulo, Uhum. que é a arte marcial, e aquilo, então, fica algo totalmente empobrecido. E Verdade. aí o que acontece? Uma pessoa de bom senso que fala, eu quero praticar arte marcial porque eu ouvi dizer que é bom, vai lá numa instituição, mas isso eu não quero praticar, isso aqui não faz sentido nenhum. Então, esse trecho é muito importante para mostrar isso que a gente está falando, né? A importância da qualificação de um processo marcial de alto nível. Porque realmente, né, se a pessoa não tem clareza do que ela está fazendo com essa ferramenta, que é um sistema de Kung Fu no nosso caso, ou sistema Wing Chun, é muito fácil você, se a sociedade é leiga, é muito fácil você simplesmente fazer o que a pessoa solicita, né? E o entendimento dela é pequeno. Então, como é que você vai restringir um sistema tão complexo e tão amplo, muitas vezes, a um pedido de defesa pessoal? Eu quero defesa pessoal. Tá bom, a gente pode abordar isso de alguma forma, mas é restritivo, né? Então, você, como profissional, você tem que saber apresentar adequadamente o processo. Né? Imagina se a gente fosse um engenheiro e a pessoa me pede para construir uma casa. Ah, mas eu quero uma casa que tem uma pilastra só, não quero nenhuma pilastra. Essa casa não vai ficar de pé. Eu não posso aceitar esse pedido como profissional, como engenheiro, por exemplo. Então, eu tenho que conseguir explicar para a pessoa, não, essa casa para ficar de pé, ela precisa de uma fundação diferente. Eu posso fazer isso que está querendo, mas eu preciso disso aqui também. E aí tem uma conversa, aí tem um processo qualificado. Então, é muito importante para nós, profissionais, saber apresentar e organizar esse entendimento da ferramenta para quem procura. Perfeito, né? Acho que o Mestre Felipe fez uma fala muito precisa aqui, né? Que reflete exatamente o que o grão-mestre Léo comentou sobre profissionais que não conhecem o seu métier. Por quê? Porque deixam que a sua profissão caia sempre dentro de um rótulo chamado artes marciais, né? Arte marcial, e tudo que a sociedade acha que está ali dentro, esse profissional tenta de fato reproduzir isso, o que é um erro, né? Um erro crasso, assim, porque você primeiro precisa conhecer a arte que você trabalha e todas as possibilidades que ela pode te trazer, né? E depois você precisa, como essa imagem do engenheiro foi excelente, você precisa apresentar quais são, né, as regras desse jogo, né? Quais são os pilares fundamentais que não podem faltar nessa casa, né? E, claro, você pode, dentro do nosso trabalho, você pode personalizar tudo isso para a demanda específica de cada pessoa, mas dentro das possibilidades onde você educa essa pessoa para, inclusive, melhorar o entendimento do que ela tinha demandado inicialmente, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que ela quer, né? Quantas vezes eu já tive pessoas que chegaram para mim e falaram, eu quero aprender a lutar, né? E aí, com 5 minutos de conversa, eu comentando sobre o que seria uma possibilidade de lutar, né? A pessoa já não quer mais, né? Ela já fala, não, não é isso que eu quero. Né? Ah, não, mas eu quero defender a minha família quando eu estiver num assalto. Tá, mas aí você começa a trazer para a pessoa especificidades. Tá, mas que tipo de assalto? Você está sentado aonde? Como é? Está começando? Você está deitado? Você está dormindo? Você está dentro do carro? Você está tomando banho? Como que é essa reação que você quer gerar? Né? Você está mão livre, com arma de fogo? O que está acontecendo nesse contexto? Para a gente poder entender. E a pessoa também já percebe que não é simples, né? Que não tem uma resposta simples para uma demanda complexa, né? Como, por exemplo, uma demanda como essa. Parece fácil, né? Não, eu quero ter uma capacidade de proteger a minha família. Meu amigo, proteger a sua família demanda muitas coisas. Inclusive, uma coisa muito simples chamada o seu posicionamento, a maneira como você se posiciona e onde você coloca a sua família,
né? Então são coisas às vezes até mais básicas que estão muito antes da sua necessidade de ir lá lutar com alguém, né, no mano a mano dentro daquela fantasia que você acha que vai acontecer num filme de Hollywood, né? Que você vai parar na frente de alguém e vai lutar com ela e ver quem tem mais habilidade ou quem é mais forte e fica de pé no final, né? Isso tudo são ilusões perigosas. Isso não exclui a sua capacidade de, dentro de uma arte marcial, você gerar isso como um subproduto, né? Você também pode ficar bom na capacidade de usar o seu corpo para uma série de habilidades, inclusive defender a si mesmo, se necessário, defender alguém que você ama, se necessário, né? Mas dentro de uma maturidade onde você percebe que essa demanda aparentemente simples não é simples e a resposta para ela é extremamente complexa, né? E qualquer profissional que tente te entregar isso de maneira simples, ou ele não sabe do que ele está falando, ou ele está te enganando. Então, é importante que você procure, né, pessoas sérias, e tem muitas pessoas sérias que vão te dar uma resposta muito parecida como essa. Vão te dizer assim, olha, defesa pessoal é algo muito mais profundo do que uma simples capacidade de defender de alguma faca, né, ou de se colocar na frente de um soco de alguém, né? Cuidado com essas simplicidades, né, que não te levam para um entendimento mais profundo daquela demanda que você está trazendo, né? Isso é um ponto muito importante e é sempre um alerta para os profissionais de arte marcial, como nós, né, que precisamos estar sempre o quê? Estudando a nossa arte, entendendo o nosso métier, para que a gente consiga entregar aquilo que esses sistemas de arte marcial foram criados. Eles foram criados para um desenvolvimento humano, né, especificamente o sistema Wing Chun, né, do qual, né, eu tenho alguma experiência, né, eu e o mestre Felipe. Né, esse nosso sistema, eu posso te dizer com garantia, de que ele foi desenvolvido para o desenvolver humano das pessoas. Né, embora ele tenha essa capacidade de te deixar, né, com alguma habilidade, né, de corporal, de se proteger e defender o outro, etc., né, isso eu posso te garantir que é um subproduto muito bom, tá excelente, mas ainda assim um subproduto. E é interessante pensar na conexão disso, né? Quando a gente fala de desenvolvimento humano, muita gente não enxerga nem essa possibilidade. Mas pensa bem, desenvolver humanamente é desenvolver conduta, desenvolver atitude. Então, a gente está falando de você desenvolver naturalmente, espontaneamente, do seu jeito, a sua conduta marcial, em qualquer situação. Então, como é que é a sua conduta marcial? Como é que você enxerga todas as possibilidades de uma situação, inclusive as mais perigosas? Então, isso muda a sua conduta, muda o seu jeito de olhar o potencial de uma situação e certamente torna a sua ação mais segura no mundo, para você e para outros. Então, é interessante considerar isso. Como você desenvolver a sua conduta também é um processo marcial. Isso muda tudo.